Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui, começando aí a nossa live de segunda-feira do movimento Rumo aos 50 mais longevidade saudável. São lives interativas que nós estamos fazendo. É, Essas lives começaram no, em agosto, né? Então, estou vendo aqui o pessoal entrando. Boa noite, Solange, boa noite. Oi, Milena, boa noite. Olá, pessoal. Oi, Aline, que bom ver você aqui. Então, essas lives começaram em agosto, fazendo parte aí do movimento, desse movimento que a gente está fazendo aí rumo aos 50 mais. E começamos aí com a ginecologia, né, que foi Rosana Rebelo, a ginecologista. Depois a gente fez aí com Cristiana Tonângelo, da parte de angiologia, com a educadora física Josiane. Tivemos com a nutricionista Raíssa Campos, com a dermatologista Ludmila Corral. Então a gente vai estar fazendo, né, essas lives com profissionais que estão ligados a essa parte, né, da mulher na menopausa. E hoje o tema da nossa live, né, menopausa, né, como o exercício físico impacta nos sintomas. Então, dando continuidade a nossas lives, com o objetivo sempre de levar mais informações, orientações e muitas dicas para vocês. Espero que gostem, né, da de hoje. E o 50 mais, né, é sinônimo de recomeçar, né, viver com mais qualidade de vida, mas para isso é preciso ficar atentas a alguns, né, termos alguns cuidados. A menopausa, como é sabido, né, é um processo natural e inevitável, que a mulher passa, né, que a mulher vai passar ou já passou, e a chegada exatamente marcada pela última menstruação e pela queda e interrupção, na realidade, da produção dos hormônios femininos. É um motivo de preocupação para algumas mulheres, variações no corpo acontecem, alguns sintomas realmente são bem desconfortáveis, sendo os mais comuns os fogachos, né, essa questão do risco de osteoporose, redução da massa magra, aumento às vezes do sobrepeso, da obesidade, né, alteração de humor, irritabilidade, queda do libido, entre outros. E o exercício físico regular é um grande aliado durante essa fase da vida da mulher, contribuindo bastante para amenizar esses sintomas. Principalmente as ondas de calor, né, a parte ligada à questão mesmo de corporal e composição corporal, e também a prevenção de alguns processos inflamatórios e modificações metabólicas. Então, para falar conosco, eu já vi a nossa convidada, já está aqui, oi Milena, para falar com a gente exatamente como o exercício físico impacta nos sintomas da menopausa. Eu chamei aí a querida profissional da educação física e personal trainer, Milena Mello, para bater um papo com a gente, bem descontraído, com bastante conteúdo. E aí, Milena, posso te chamar? Vou aqui lhe buscar. Eu apertei para você entrar. Pronto, entrou. Boa E noite. aí, Milena, boa noite. Boa Quero aí o noite. meu nome, em nome da Formula, agradecer por você ter aceito o convite. E antes da gente começar, você quer falar um pouquinho para a gente para entrarmos aí? O pessoal aí está começando a entrar, tô vendo aí Olha a manhã Ritinha. chegando. A manhã Oi, oi, chegou, mãe. Nikita. Oi, Iracilda aí, muito bem, só as alunas Ah, entrando. Isso bom, aí. vamos chegando. Quem aí chegou, enviei o convite para alguém, ó, para assistir junto com a gente. Vão mostrando, vão. A gente vai, assim, só fazer um resumo, né, Milena? Assim, falar, antes da gente começar, assim, a troca de perguntas e tudo, mas eu sempre digo que é importante nessa essa questão de enfatizar os bons hábitos, que faz parte realmente também do tratamento e do alívio, e ajudar no alívio dos sintomas. Sim. Né, o exercício físico, né, como
a alimentação, a questão do sono, a alimentação, as boas escolhas, né? O controle do estresse, uma suplementação adequada para a necessidade, é uma combinação que traz benefício para o corpo. Isso para todas as pessoas e principalmente para a mulher nessa fase. Então, baseado nisso, eu vou lhe perguntar, antes da gente iniciar na nossa primeira pergunta, que é exatamente o tema da live, eu vou lhe perguntar aí, manter o corpo, né, em movimento é fundamental. É tanto que a campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de 2019, né, foi a campanha do mês da menopausa, a campanha da menopausa, foi exatamente Mulheres em Movimento. Certo? Então, assim, mostrando como é importante o exercício. E é fundamental, né, para manter a qualidade, a prevenção de doenças, o bom estado físico, da saúde física e mental. Mas muitas pessoas, às vezes, não sabem diferenciar a atividade física do exercício físico. Uhum. O que é? Então, explica um pouquinho para a gente isso aí. Explicar. Mas primeiro vou me apresentar, porque nem todo mundo me conhece que está aqui, né? Isso. Gente, eu me chamo Milena Mello, sou profissional de educação física, personal trainer, professora aí dessa moça aí que eu tô falando. Isso. E sou especialista também em treinamento de força, tá? Então eu vim aqui, ao convite de Lu, trazer um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu sei sobre assuntos para poder estar ajudando vocês que estão nessa fase, que entraram agora, como Lu entrou, que já estão aí no meio do processo e que às vezes estão com alguns sintomas e não sabem o que fazer em relação ao exercício físico, que é o que eu posso ajudar, tá bom? E essa pergunta que Lu fez é interessante, a diferença entre a atividade física e o exercício físico. Vamos lá, atividade física é tudo aquilo que você faz durante o dia. Você está em casa e você vai varrer uma casa, isso é uma atividade física, né? Você vai lavar uma louça, é uma atividade física. O exercício físico, ele tem parâmetros, ele precisa de orientações, ele tem intensidades, ele tem tempo de duração, ele tem volume. Isso é a diferença do exercício físico para a atividade física. A atividade física é o que você faz rotineiramente, sem necessitar de uma intensidade, sem necessitar de uma duração. E o exercício não. O exercício você precisa de duração, de volume, de intensidade. E essa é a diferença entre exercício físico e atividade física. Que é importante que ambos, né? Porque às vezes a pessoa termina fazendo apenas a atividade. Isso, né? isso. Então, é importante realmente a junção das duas coisas. Isso. Aí tem gente que fala, mas eu me movimento muito, eu subo e desço, eu ando muito. Mas isso não é exercício físico. Isso é se manter ativo. Mas, para ter respostas fisiológicas, a gente precisa de um exercício físico bem orientado. Então, vamos lá. Então, como a Milena mesmo falou, né? Essas lives que a gente está fazendo, assim, realmente foi nessa proposta mesmo. Então, esse ano eu completo 50. Recentemente, comecei a entrar no climatério, algumas semanas, e Milena é minha professora, é minha personal aí para me dar um estímulo maior. Assim, um estímulo a gente faz uma força, uma orientação realmente melhor, porque é importantíssimo o exercício físico, com certeza. Tem até situações que a gente pode fazer algumas coisas sozinha, mas o acompanhamento em determinadas situações, e na maioria das vezes do especialista, é fundamental, é essencial. Então, Milena, já começando pelo tema, como o exercício físico impacta nos sintomas da menopausa? Essa pergunta ela vai ser dividida em três pedaços, né? Assim, como o exercício impacta nos sintomas, consequentemente, os benefícios que ele traz para os principais sintomas da menopausa, e depois disso eu vou puxar aqui na questão de alguns benefícios além, que aí vem a parte muito da questão da socialização. E aí? Bom, antes de tudo, o exercício físico, de uma forma geral, tá? Ele é indicado para todos os indivíduos em qualquer fase da vida. O exercício bem orientado. Mas como nós estamos aqui falando sobre essas mulheres que chegaram aos 50, que estão passando dos 50, e eu espero que passando muito bem, né? O exercício físico, ele vai trazer
benefícios. Tem muitas queixas, né? Não sei, Lu, se você está passando por essas queixas do calor. Mas Não. muitas mulheres, inclusive a minha mãe, que entrou aqui na live, ela está assistindo, sofreu muito, Os muito com principais os mais comuns. fogachos, né? E o exercício físico, ele vem para o alívio, para atenuar esses calores, tanto os calores, né, que é durante o dia, que são insuportáveis, segundo relatos da minha mãe, eu ainda não cheguei nessa fase, e também os suores noturnos. E tem um estudo que foi feito na Universidade Estadual da Pensilvânia, com 37 mulheres. Esse estudo, ele indicava a essas mulheres, elas foram divididas em 2 grupos, um de controle que não fazia atividade e outro que fazia atividade 30 minutos. Não foi relatado qual o tipo de atividade nesse estudo. Mas, ao final do estudo, foi relatado por elas que houve uma diminuição considerável desse calor e dos suores noturnos. Também outro estudo sueco foi 58 mulheres foram submetidas ao treinamento. E esse foi mais específico, treinamento de força. Elas foram divididas, grupo controle e o grupo lá que fez a atividade de resistência, atividade resistida, que é a musculação, tá? Não necessariamente precisa ser feito na academia, mas você precisa lutar contra uma resistência, isso é exercício resistido e isso é musculação. E aí elas foram submetidas a esse treinamento durante algumas semanas, 3 vezes na semana, 45 minutos nessas sessões. E ao final do estudo foi relatado também a diminuição considerável desses calores, desses fogachos, que é uma queixa muito comum entre as mulheres nesse período. E aí você pergunta, mas Milena, qual que é o mecanismo, né? O exercício físico tem impacto sobre o corpo para que isso alivie. Nesses estudos, e em nenhum estudo ainda, mostra exatamente qual é o mecanismo que o exercício físico faz no corpo para que esse calor, esse fogacho diminua. Mas é fato que essas mulheres todas relataram a diminuição do calor, desse suor excessivo com o treinamento. Então, assim, benefício tem e tem muitos. Em relação ao fogacho. Em relação ao fogacho. Assim, é uma das coisas, assim, mostra exatamente quando fala assim, o impacto nos sintomas, ok. E principalmente em quais sintomas. E a redução e o alívio do fogacho estava em primeiro, sabe? Sim, esse assim, é o primeiro. Dentro esse que é uma das coisas que muitas mulheres, às vezes, realmente não têm essa sintomatologia. São mais de 150 sintomas. Algumas são premiadas, né? Não tem nada, outras têm tudo, outras têm alguns. Dentre os mais relatados, realmente, assim, o fogacho é um que chama mais atenção e um que normalmente as pessoas referem e se lembram mais. Mas assim, mas os outros que estão associados, né? A questão mesmo da questão do sobrepeso, da osteoporose, Isso. Aí é uma das coisas que é bem voltada para o exercício. Isso. E outras coisas também, tipo o humor também, que é muito afetado, mas vamos deixar esse humor para depois, que vai vir na próxima pergunta, né? Isso. A disposição que nessas mulheres que tem uma redução considerável na disposição do trabalho, do dia a dia, do cuidar da casa, do trabalhar, do estudar, enfim, de várias coisas. O exercício físico também vai atuar nessa falta de disposição, né? Porque a gente acaba liberando hormônios que nos ajudam nesse bem-estar que a gente, do dia a dia mesmo, a gente libera endorfina, a gente libera dopamina e a gente sente aquele alívio, aquele bem-estar. E dá mais disposição também, claro. Essas pessoas que entram aí então no climatério, elas têm que ter acompanhamento, né? De endócrino, de ginecologista. Não é uma coisa só, não é o exercício apenas que vai auxiliar diretamente. É um tratamento, assim, com vários especialistas, né? É multifatorial e são várias coisas e precisa ser cada um com sua habilidade ajudando aquele indivíduo. Mas você falou aí em massa magra, né? Massa magra, massa óssea. Nessa fase, e com o passar dos anos, na verdade, né? A gente vai tendo uma perda considerável. Entre aí 30 e 40 anos, a gente tem 10% já dessa perda. E importante, né?
Só que a gente tem essa perda quando a gente não se cuida, a gente não treina, a gente não faz exercícios resistidos. E como eu falei antes, não é só a musculação em si, mas você precisa ter uma resistência contra a musculatura para que ela tenha um estresse, para que ela possa hipertrofiar, claro, com todos os outros fatores, com descanso, com boa alimentação, enfim. E uma coisa importante que eu falo muito, eu vejo muito, falo muito com a minha mãe, que eu brigo com ela, é a questão do ganho de massa magra. Por que o ganho de massa magra é tão importante? Com a redução da massa magra, a gente acaba reduzindo a nossa taxa metabólica, nosso metabolismo, falando mais, da forma mais simples. Nós deixamos nosso metabolismo bem mais acelerado. E o que a gente quer com esse metabolismo acelerado? A gente evitar o ganho de peso excessivo, não é? A gente acumular gordura, principalmente nessa questão, nessa região de abdômen, porque não é só estético, é uma questão de saúde, né? Porque você pode ter problemas cardiovasculares devido a essa gordura visceral. É muito importante ter o cuidado com essa questão, não olhando só pelo lado estético, mas principalmente pelo lado da saúde. Sim. E a musculação, ela vai lhe oferecer isso, ganho de massa magra, que é muito importante para a manutenção da vida como um todo. Por quê? Quando a gente passa a envelhecer, e óbvio, todo mundo quer envelhecer e envelhecer bem, a gente vai perdendo essa massa magra e, consequentemente, a gente tem perda de força, perda de potência muscular. O que é que isso pode acarretar? Quedas futuras. Porque eu falo muito, eu tenho costume de falar muito que a gente tem que pensar no exercício como uma poupança. Na poupança você vai colocando para render lá na frente. Eu não falo em poupança, porque poupança rende pouco, mas investimento. Né? O exercício físico ele precisa ser um investimento na sua vida. Ai, Milena, mas agora eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Você tá bem enquanto é mais novo, você tem disposição. Mas lá na frente, você vai querer ser cuidado por alguém? Você vai querer que essa pessoa tenha que pentear seu cabelo, que tenha que calçar seu sapato, que tenha que vestir sua roupa. Você vai querer andar de bengala. Então, você tem que pensar lá na frente. Então, o treinamento da musculação, ele vai lhe oferecer o ganho de massa magra e isso, Lu, as pessoas dizem, mas agora tá muito difícil, é impossível hipertrofiar, porque agora estou na menopausa, meus hormônios estão, não estou mais produzindo. Mentira. Você tem ganho, sim, de massa magra e ganhos consideráveis. E digo mais, pessoas com mais de 80 anos também têm ganhos expressivos de massa muscular, força e potência muscular. A musculação é de extrema importância em todas as fases da vida, e principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Falando também sobre o ganho da massa magra, né? Do músculo, a gente também tem um ganho de massa óssea, que é muito importante. Você falou em osteoporose ainda agora, e a osteoporose é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque também com a velhice, quando vai chegando, o risco de queda é grande, e quando a gente tem osteoporose, o risco de fratura ainda é maior. E o índice de morte vai lá para cima. Então, assim, a gente tem que ir construindo aos pouquinhos. Então, a musculação é o único exercício que vai lhe garantir ganho de massa magra e ganho de massa óssea. Milena, mas já tenho 50, já tenho 60, ganha massa óssea. E se você tem a osteopenia, você consegue reduzir a osteopenia, zerar. Se você tem osteoporose, você consegue frear. E já vi casos até dizer que diminuir, tá? Então, assim, é de extrema importância o treinamento de força na vida dessas pessoas. E aqui frisando, na vida dessas mulheres, para que tenham uma qualidade de vida muito melhor. Certo. E uma das coisas, assim, como você está falando, a gente perguntando, né? Assim, tem inclusive uma pergunta que eu já vou puxar aqui, porque tem a ver com o que a gente está falando. Aquela pessoa, aquela mulher, né, que já tem um padrão de Você tá me vendo? Você tá parada para mim. Tô apagada? Você tá parada aqui, tá um círculozinho, ó, girando. Tá rodando?
Peraí, eu vou fazer Tá assim. voltando, tá voltando. Pronto, agora ficou preto. Esses Instagrams são tudo doido. Eu tô lhe vendo, você Tá tá me ouvindo? lhe ouvindo, eu tô vendo você, mas você tá tudo congelada. Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi normal? Tô no 4G. 4G, né? Certo. Então, eu também. Assim, ela tá um pouquinho. Eu vou só botar aqui no. Pronto, você tá me vendo, mas você tá me vendo. É, o que tá apagado, né? Eu tô aqui, hein, gente? Vou já conversar aqui Você não sozinha. tá. Peraí, eu tô me vendo rodando. Peraí, vamos fazer assim. Você vai fazer o seguinte. Sai e entra de novo. Não tem problema. Você vai. Porque eu não posso sair. Você vai sair e eu É, vou. sai e entra. É isso mesmo. Isso. Pronto, eu vou lhe puxar agora novamente. Lá vai, eu vou pegar, vou puxar você. Entre, entre. Entre aí novamente. Você está me vendo, Dailda, agora? Fala alguma coisa, alguém? Espera aí que eu vou pegar você de novo. Milena, você tem que entrar. Não tô... ok, ok. Pronto, já peguei, já puxei. E daí ela disse que está me vendo. Oi, oi. E agora? Agora você está me vendo? Tá cortando. Gente, vocês estão me vendo? Me fala aí, vocês estão me vendo? Ou é só Lu que tá parada? E daí está me vendo? Está vendo? Eu estou vendo a Milena, mas está falando. Você consegue ir para o Wi-Fi só para ver se vê direitinho? Gildete está dizendo que está vendo, está vendo, está vendo. Milena está vendo. Daí, mas você tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Aqui só Lu tá parando pra mim. Está dizendo que está vendo. Vanessa está dizendo que está vendo. Vocês estão tá vendo, Milena? Você não está me filmando. Luciana que está borrada. Eu estou borrada? Luciana está bugada? Ó, a Paula disse que só você que tá aí. Bugada, Lu. Sai total, Lu. Assim, Sai peraí, total da live e entra de novo. deixa eu só, eu vou fazer isso só aqui, peraí, bem rapidinho. Eu tô aqui no mostrar. Oi, Carolzinha. Sai da live, mulher. Estou vendo Luciana passar, Milena, estou vendo. E agora, Iracema, tá tudo ok? Então vamos fazer o seguinte. Como eu não estou vendo Milena, eu estou vendo Milena, mas ela está travando para mim. Eu vou sair e entrar na mesma hora, certo, Milena? Sai da live e entra de novo.